Alô, alô, tudo bem? Você aí que está estudando, rachando aí para os concursos públicos? Estou aqui mais uma vez para dar uma dica valiosa aí de raciocínio lógico e aritmético para vocês. Hoje um raciocínio aritmético, né? Vamos trabalhar aí com uma ideia importante que sempre cai aí nos concursos diversos, que é a regra de 3 composta, tá? Exercícios de regra de 3 não é simplesmente pegar e fazer aquele jeito tradicional, tanto tá para tanto tá para aquilo lá, multiplica em cruz e acabou. Não é assim. E isso também seria uma regra de 3 simples. Nas regras de 3 compostas, elas são diferentes. Eu tenho que determinar quem é proporcionalmente direto e quem é inversamente proporcional. Tá? Eu tenho que fazer essa análise antes de você pegar e fazer qualquer processo ali de conta, né, de desenvolvimento de conta, tá ok? Então, consequentemente, nós temos que, antes de mais nada, analisar as grandezas, tá? Então, para esses tipos de situações, o que a gente faz? A gente monta uma tabelinha, né, e ali usa aquele sistema de setas para determinar se está diretamente ou inversamente proporcional a essas grandezas. Bom, vamos ver aí por exercício. Veja o exercício que eu trouxe para vocês hoje. Vejam. Se X homens trabalhando X horas por dia durante X dias produzem X artigos, então o número de artigos produzidos por Y homens trabalhando Y horas por dia durante Y dias olha só que exercício maluco, né? Sem número nenhum. Aí você fala, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? O princípio é o mesmo de qualquer tipo de situação de regra de 3 composta. Faça a tabelinha, coloque as grandezas, primeiro identifique quantas grandezas. Nesse caso, olha lá para o exercício. Homens, uma grandeza, horas, outra, dias, outra, artigos, outra. Então nós temos aí 4 grandezas. Então, nesse caso, a gente monta uma tabelinha com 4 grandezas. Olha aqui a sua tabelinha. Homens, horas, dias e artigos. Coloca depois os valores. Pode colocá-los, né? Não vai ter problema. São X homens trabalhando X horas por dia, durante X dias, vão produzir X artigos. De acordo com o que o texto falou. Aí vem. Ele vai fazer a seguinte colocação agora. A mesma história, só que ele repete a história falando de outros valores. Percebam lá. Ele vai falar quantos artigos serão produzidos por Y homens trabalhando Y horas e Y dias. Está lá, montadinho. Mas uma coisa importante na regra de 3 também é lembrar que eu não posso utilizar os valores para determinar se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, certo? E aí você fala, tá, mas não tenho valor, tenho X e Y. Ótimo, por isso que eu trouxe esse exercício para você, justamente para você não utilizar os valores. Vamos ter que fazer a jogadinha lá do direta e do inversamente proporcional. Quer ver como? Acompanha aí. Agora nós vamos pegar e colocar a primeira seta, sempre na incógnita. A nossa incógnita aqui é o A, hein? Não é o X nem o Y, é o A. O A, então, vai ser a primeira incógnita, a gente coloca a setinha sempre em direção à incógnita, tá? Ah, é obrigatório? Não. Mas, normalmente, para ficar um padrão, né, e ficar sempre a mesma coisa, a gente coloca em direção à incógnita. Então, colocamos para baixo, poderia ser para cima. Agora, faz a pergunta. Que pergunta que você vai fazer? Né? Eu estou trabalhando com que grandezas? Estou trabalhando com artigos e dias. Vamos começar com os dias. Se eu tenho mais dias, eu faço mais artigos ou menos artigos? Mais dias, mais artigos. Exatamente. Então, se elas estão indo na mesma direção, então elas são diretamente proporcionais. Coloque a seta no mesmo sentido. Veja lá. Então, setinha no mesmo sentido nos dias. Agora você vai fazer a mesma coisa com os artigos, porque é onde está a nossa incógnita, com horas. Faça o mesmo processo. Mesmo processo é mais horas, mais artigos. Menos horas, menos artigos. Volta lá. Então, mesmo sentido. Então, nos homens a mesma coisa. Se há mais homens, mais artigos serão produzidos, então diretamente proporcional. E aí monta a proporção e faz a continha. X está para A, isola, né, quem está com a incógnita, e do outro lado você multiplica todas as frações que
estejam no mesmo sentido, e se estiver no sentido contrário, você inverte. Então vai ficar aí, nesse caso, igual x sobre y vezes x sobre y vezes x sobre y. Não dá para simplificar nada, né? Então junta tudo isso. X sobre a vai ser igual a x à terceira sobre y à terceira. Isola o a, que é o que a gente quer achar. Então multiplica em cruz. Para isso, então, nós teremos a vezes x à terceira igual a x vezes y à terceira. Isolando a ainda, nós temos a é igual x vezes y à terceira sobre o x à terceira. Dá para simplificar alguma coisa? X com x, né? Passa a vara neles lá. Então, passou a vara no x de cima, foi embora, e o de baixo diminui um x. Então, nós teremos que a é igual a y à terceira sobre x ao quadrado. Portanto, a alternativa B aí para você nessa dica valiosa aí para os seus estudos. Espero que você tenha gostado e refaço aí a questão, que ela é bastante interessante. Sucesso para vocês aí nos seus estudos e nas provas quando elas vierem. Abraço, tchau, tchau.